Bom dia, meus amados irmãos. Hoje, dia 28 de março, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Ezequiel, capítulo 1, verso 22 ao 28, que diz assim: Acima deles estendia-se uma superfície como o céu, brilhante como o cristal. Abaixo dessa superfície, as asas de cada ser vivo se estendiam, de modo a tocar as asas dos outros, e as outras duas asas cobriam seu corpo. Quando voavam, o estrondo de suas asas soava para mim como ondas do mar quebrando na praia, como a voz do Todo-Poderoso, ou como os gritos de um grande exército. Quando os seres pararam, abaixaram as asas. Enquanto estavam com as asas abaixadas, uma voz falou de além da superfície acima deles. Acima dessa superfície havia algo parecido como um trono de safira. No trono, bem no alto, havia uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima tinha a aparência de âmbar, reluzente que cintilava como fogo, e da cintura para baixo parecia uma chama ardente que brilhava com esplendor. Estava rodeado por um aro luminoso, como um arco-íris que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando a vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Amém, irmãos? Vou começar uma história. Normalmente não se pensa em borboletas como barulhentas, pois o bater das asas de uma única borboleta é quase inaudível. Mas vocês sabiam que na floresta tropical mexicana, onde começa a curta vida de muitas delas, seu bater de asas é extremamente alto? Quando milhões de borboletas monarcas voam ao mesmo tempo, o som lembra o de uma cachoeira. Temos a mesma descrição quando 4 criaturas aladas bem diferentes aparecem na visão de Ezequiel. Embora fossem em menor número do que as borboletas, Ezequiel compara o som de suas asas às ondas do mar quebrando na praia. Quando as criaturas pararam e abaixaram as asas, Ezequiel ouviu Deus chamando-o para anunciar as palavras divinas aos israelitas. Ezequiel, como outros profetas do Antigo Testamento, foi encarregado de falar a verdade ao povo de Deus. Hoje, Deus pede que compartilhemos a verdade de sua boa obra em nossa vida com as pessoas ao nosso redor. Está em 1 Pedro 3,15. Às vezes, seremos diretamente questionados com um convite tão barulhento quanto uma cachoeira. Outras, o convite poderá parecer um sussurro, como se tivéssemos percebido uma necessidade não dita. Seja o convite grandioso como milhões de borboletas, ou discreto como apenas uma delas, devemos escutar atentamente o que Deus quer que digamos, como fez Ezequiel. Qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Somos a manifestação da glória de Deus. Amados, em Salmos 115, 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. O que a palavra de Deus está dizendo é que os mais altos céus pertencem a Ele, mas a terra Ele confiou a nós. Somos a expressão do Deus vivo passeando sobre as ruas da cidade. Somos a manifestação da glória de Deus e a expressão do caráter do nosso Pai. Um ótimo exercício para percebermos isso é com Jesus. Tudo que você pensa a respeito de Deus e não vê na pessoa de Jesus está equivocado, porque Jesus é uma expressão exata de seu Pai. Por isso, quando você quiser saber quem Deus é, olhe para Cristo. Ele é a imagem visível do Deus invisível. A Bíblia diz que quando Jesus ascendeu aos céus, os discípulos ficaram olhando e os anjos perguntaram a eles: por que olham para cima? É como se eles estivessem dizendo: por que esperam de cima uma resposta? Vocês ainda não entenderam? Vocês são Jesus que ficou por aqui. Estamos acostumados a terceirizar e ficamos esperando que outros liberem sobre nós aquilo que Deus espera que liberemos sobre o mundo. Precisamos conhecer o reino de que fazemos parte e ter responsabilidade com ele. Se somos a manifestação da glória de Deus para toda a criação, que aguarda isso com grande expectativa, precisamos agir como tal. Ou seja, se hoje alguém precisar do seu serviço,
sirva. Se alguém precisar de uma palavra profética, profetize. Ao longo do dia, tente se colocar como uma pessoa disponível para as outras, em várias situações, e escreva todas elas. Quando seu dia terminar, leia essas atitudes e reflita sobre como você manifestou a glória de Deus e como pode fazer ainda muito mais. Tenho certeza que as pessoas serão muito abençoadas por você. Fomos chamados para este lugar manifestar aquilo que Deus é e faz. Amém, irmãos? Aquele velho pedido. Você está inscrito no meu canal? Se inscreve lá. YouTube, todo dia, 5h30 da manhã, um devocional novo. Comenta e compartilha com alguém, para a pessoa despertar e saber que Deus é e Deus faz. E vai fazer na vida dela e na sua. Graça e paz.